Funções estatísticas, veremos aqui então a função conte.sys. Ela vai contar o número de células dentro do intervalo, né, que atende a múltiplos critérios. Função média-sys, né, que retorna a média aritmética, né, de um conjunto de dados ali atendendo a critérios determinados. Então vamos executar essas aqui. Função conte.sys, né, sobre a sintaxe dela, né. O primeiro argumento é o intervalo de critérios 1, ele é obrigatório, tá? O segundo argumento é o critério deste primeiro intervalo, ele também é obrigatório, e os demais intervalos e critérios são opcionais, tá? Mais fácil entender isso aqui na execução de um exemplo. Então temos aqui uma tabela com alguns dados aleatórios e a gente pode fazer alguns testes aqui. Eu vou chamar a função conte.sys. Eu tenho que selecionar o primeiro critério e o intervalo para contar. Então vamos pensar aqui, eu quero saber desses vendedores aqui, quais bateram a primeira meta. Vou selecionar o intervalo, vou indicar aqui agora o critério, né? O critério então é sim, né? Para saber quem bateu essa meta. E eu já vou executar ela aqui. Eu sei que 3 pessoas bateram a primeira meta. Você viu que eu executei ela aqui como uma função conte.sys, né? Agora eu vou adicionar mais critérios, né, de seleção. Eu quero saber, além da meta 1, quem bateu então tanto a meta 1 quanto a meta 2. Vou selecionar aqui o intervalo de critérios e vou indicar o meu critério como sendo sim, né? Então quem bateu esta meta. E já executo. Então, quem bateu tantas as metas 1 quanto a meta 2 aqui, né? Eu tive aqui 2 exemplos, né? João e Maria, ambos bateram as 2 metas, né? Eu poderia continuar esse exemplo aqui, né? Adicionar mais uma, continuar assim, em sucessivas critérios. Então, vamos ver desses 3 aqui, desses vendedores, quais bateram as 3 metas. Então, apenas um vendedor bateu as 3 metas aqui, né? No caso, Maria. Bem simples aqui a execução da conte.sys. Vamos olhar aqui a função média-sys, né? Vamos partir aqui na sintaxe dela. Primeiro argumento é um intervalo de média, ou seja, os valores numéricos, né? Onde vai ser feito essa média. E depois eu tenho o intervalo de critérios, né? Então, o intervalo onde você vai selecionar qual é o critério correspondente para fazer essa média. E o terceiro argumento aqui da sintaxe, né? Os critérios deste intervalo. E você faz isso sucessivamente, né? Vamos aqui para os nossos dados e fazer alguns testes aqui. Eu tenho tipos de casa, né? De tipos de imóveis, né? Preços da cidade, números de quarto, garagem. Enfim, vamos fazer aqui. Eu quero saber a média, então vamos chamar aqui a função média-sys. Eu quero saber a média de preços das casas. Primeiramente, então vou selecionar aqui primeiro o intervalo de média e o intervalo de critério, que é o tipo aqui do móvel. E vou indicar para ele, né, qual é o critério. Eu quero saber aqui a média de casa. E vou executar. Ele veio cá, pegou aqui, né, 3 valores de casas, né, somou e retornou para mim a média. Agora eu vou adicionar outros critérios. Então vamos pensar aqui. Além de critério casa, eu quero saber sobre a cidade. Então eu vou selecionar aqui o segundo intervalo de critérios. E qual o critério aqui para casa, né? Eu quero saber quais casas aqui estão em São Paulo. Vamos fazer esse teste. E executar. Olhar a média que ele deu 200 mil, vamos fazer um check aqui, né? Então, casa e São Paulo, né? E casa e São Paulo, né? Temos aqui 400 mil por 2, 200 mil. E assim eu posso adicionando sucessivos critérios aqui, né? Nessa função média-sys.